Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos meditar sobre Deus precisa de dinheiro? Muitas pessoas falam assim: não, eu não vou dar dízimo, nem vou dar oferta, porque Deus não precisa de dinheiro. Deus criou os céus e a terra, ele não precisa de dinheiro. Aqui nós estamos em Gênesis 14. Verso 18, foi quando Abraão voltava da matança. Melquisedeque abençoou Abraão. E Melquisedeque aqui foi Deus que se encarnou e apareceu para Abraão. Ele se tornou-se carne e apareceu para Abraão. Rei de Salém. O que quer dizer rei de Salém? Salém é Jerusalém. Antes de ser chamada Jerusalém, era chamada de Salém. Então, depois que Jesus morreu, aí colocou Jesus Zalém, mas antes chamava Salém. Trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus é sacerdote. Então, o pastor hoje é o representante de Deus. Então, para isso, o pastor, ele recebe dízimos, porque ele é representante do Deus Altíssimo. Então, aqui no verso 19, aqui, ó, e o abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. Veja aqui, ó, Melquisedeque pegou. Deus não precisa de dinheiro, por que Melquisedeque pegou o dízimo das mãos de Abraão? Porque o dízimo é uma adoração. É uma adoração. As pessoas precisam entender, dízimo faz parte do culto. É uma adoração a Deus. Abraão não era judeu. Abraão veio antes da lei. Abraão pertence à graça, não à lei. Aqui não existia nem as 12 tribos de Israel ainda. Isso aqui foi antes de Moisés, não tem nada a ver com a lei. Aqui, ó, veja Jacó aqui, ó, antes da lei existia, ó. Gênesis 28, verso 22, aqui é Jacó. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Veja, Jacó entregando os dízimos, devolvendo dízimos antes da lei. Tem uma igreja aí que fala que não é necessário dízimo, não precisa de dízimo, que o pastor tem que trabalhar. Mas veja aqui, ó, o que Jesus fala? Ele manda os seus discípulos, a missão dos 70. Em São Lucas 10, verso 7, está escrito aqui, ó, o que Jesus fala para eles, ó? E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Veja, digno é o obreiro de seu salário. É Jesus dizendo, irmãos, é Bíblia. Isso aqui não é invenção. O dízimo pertence ao pastor. O dízimo é para sustentar a família do pastor. E depois, aquilo que sobrar é para ajudar as viúvas. Será que vocês pensam de onde que vinha o dinheiro que Jesus... Da onde vinha o dinheiro? Jesus recebia dízimos. Veja aqui, São João 12. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Aqui está falando de Judas Iscariote. E tinha a bolsa. Essa bolsa aqui era os dízimos que Jesus recebia. E Judas era a pessoa que guardava o dinheiro, mas Jesus sabia que ele roubava dinheiro. Jesus permitiu isso acontecer. Tinha a bolsa e tirava
o que ali se lançava. Veja que Jesus recebeu dízimo. Jesus poderia simplesmente transformar pedras em pães? Sim. Mas ele quer que seja assim, porque ele é sacerdote. Ele tem que sobreviver como um homem para se cumprir a lei. A lei precisava ser cumprida. Então ele pegava, sim, pegava dízimos. Veja aqui que aqui, ó, mais à frente, disse, pois Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, Jesus quis que fosse assim, e ele quer o dízimo, e quando você não devolve o dízimo, você está roubando de Deus. Isso está escrito lá em Malaquias. 1 Coríntios 9, verso 14. Assim ordenou também o Senhor. Repetindo, assim ordenou quem? Fulano de tal, o bispo? Não. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas não é esses cantores gospel aí, não. Ali já entra outra escritura. Entra outra escritura. A lei já entra. Receber de graça, recebeste de graça vos dai. Isso se aplica aos cantores. Agora, o pastor que viva do evangelho. Esse aqui é para o pastor. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Mas é o pastor que tem que viver do evangelho, não cantor gospel. Aqui representando Jesus Cristo, nós temos o apóstolo São Paulo, segundo os Coríntios 11. Veja aqui, ó, que o apóstolo Paulo fala. Outras igrejas desposei, e eu para vós servi, recebendo dela salário. Veja aqui, ó, Paulo cumprindo. Paulo não podia trabalhar, ele tinha que pregar o evangelho, então ele era digno de receber salário. Mas ele pegou pouco, por quê? Porque ele não tinha família, ele não tinha esposa. Então era só para ele. Veja, outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava recebendo dela salário, quando estava presente convosco, que tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardarei. Se Deus quisesse fazer igual ele fez com Elias, fazer os corvos dar pão, trazer o pão e carne para Paulo, ele fazia. Mas isso daí, representando o sacerdote, que é o pastor futuramente. Isso é um exemplo que Deus deixou. Paulo aí estava no lugar de sacerdote. Então, por isso ele recebia salário. Aqui está Gálatas 6,6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ó, não é só dízimo, não. Olha o que falou. Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Um pastor passou na porta de um bar e as pessoas que estavam lá jogando sinuca disse para ele, olha, eu não dou dízimo para pastor, não. E o pastor virou para ele e disse assim, você é o maior dizimista que tem. Ele falou, eu? Sim, você é o dizimista, só porque você dizima para o diabo. Esse cigarro que você está fumando, você está dizimando para o diabo. Essa bebida e essa sinuca que você está jogando aí, ó, é do diabo. Então você é o maior dizimista. E todos pasmaram, vendo a resposta sábia daquele pastor. E ele disse uma verdade. O ímpio, a pessoa que não devolve dízimo, é o maior dizimista, só que ele dizima ao diabo. O dízimo é o primeiro dinheiro que você tira, é o dízimo, é o do Senhor. Quando Elias foi na porta daquela viúva, Elias disse assim, traz para mim um bolo. A viúva disse, eu não tenho nenhum bolo. O que eu tenho aqui é um pouco de farinha, um pouco de azeite, para que eu possa fazer um bolo, para que eu e meu filho comamos e morramos.
Elias disse: traz para mim primeiro. Traz o do Senhor Jesus Cristo primeiro. Uma pessoa me disse: eu não devolvo dízimo, não. Teve um dia que eu peguei, eu ajudei, foi uma pessoa, dei dinheiro para uma pessoa. Eu disse para ela, para esta pessoa: uai, você deu uma coisa que não é sua? Você não deve dar dízimo, aquilo que pertence a Deus, para outra pessoa. O dinheiro não é seu, o dinheiro é de Deus. O rei Davi disse: o justo não mendiga pão. Esses usuários da rua aí, que não são justos, que não devolvem dízimos, e muitas igrejas tirando o dinheiro da igreja e dando para essas pessoas, Deus irá cobrar. Deus irá cobrar. São pessoas que têm a vida desordenada. A igreja não está posta para fazer favores que é do Estado. Na Bíblia também está escrito: não sobrecarregar a igreja. Então, veja aqui, 1 Timóteo 5, verso 16: se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja. A igreja não está posta para fazer caridade. Quem tem que fazer caridade é o Estado. A igreja está posta para a parte espiritual. Veja aqui, não é para sobrecarregar a igreja. Os dízimos que entram na igreja é do pastor. E depois, veja aqui, ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, já negou a fé. Então, os dízimos é para cuidar principalmente daquelas pessoas que trabalham na obra, que a Bíblia respondendo, negou a fé. Primeiro os que trabalham na igreja. Então, esses que devem ser os primeiros a serem ajudados. Se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou a boa obra. Que, pois, que as que são moças se casam, gerem filhos, governa bem as suas casas. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra-as e não sobrecarregue a igreja. E aqui, nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos. Então, a viúva ela tem que ter mais de 60 anos. Se ela perde o marido e tem menos de 60 anos, ela deve trabalhar. E só que tenha sido mulher de um só marido e que tenha testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos. Não, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas quanto a Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Então, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like, passe este vídeo aqui para alguém que está necessitado de um ensinamento como este.